A carência de ferro afeta cerca de 2 bilhões de indivíduos globalmente, tornando-se a deficiência nutricional mais prevalente do planeta. Para compreender melhor, isso equivale aproximadamente a 1/4 da população lidando com níveis inadequados de ferro. Apesar dos avanços na área médica, essa carência ainda persiste tanto em nações em desenvolvimento quanto desenvolvidas, transcendendo fronteiras, estratos sociais e faixas etárias. Entretanto, qual é, afinal, a natureza exata da deficiência de ferro? O ferro desempenha um papel crucial na síntese de hemoglobina, que é a proteína responsável por permitir que as células vermelhas do sangue transportem oxigênio pelo corpo. Na ausência de ferro adequado, nossas células passam por privação, a energia diminui e a fadiga se instaura. No entanto, você não precisa permitir que a carência de ferro drenar sua vitalidade, energia e alegria. Continue acompanhando enquanto aprofundamos neste tópico, desvendando as realidades e jogando luz sobre como enfrentar essa ameaça da carência de ferro. Importante salientar que todas as informações mencionadas neste conteúdo são imparciais, baseadas em fatos e revisadas por profissionais de saúde qualificados. Dito isso, vamos iniciar e abordar os 11 indícios e sintomas da falta de ferro. Fragilidade. A fragilidade pode ser um sinal evidente de insuficiência de ferro, uma condição que não deve ser negligenciada. Quando o organismo carece de ferro, um mineral essencial para o transporte de oxigênio e a produção de energia, a fragilidade pode se instaurar, deixando-se sentindo exaurido e enfraquecido. É como um intruso sorrateiro que esgota sua vitalidade, impactando seu bem-estar físico e mental. Com níveis baixos de ferro, o corpo enfrenta dificuldades em sintetizar hemoglobina suficiente, resultando em uma oferta insuficiente de oxigênio para os músculos e tecidos. Essa carência prejudica sua habilidade de funcionar de maneira adequada, deixando-o debilitado e extenuado, como se estivesse tentando energizar um motor de alto desempenho com uma bateria enfraquecida. Palidez cutânea. A palidez da pele pode ser um sinal relevante de carência de ferro, uma condição sorrateira que é mais comum do que se imagina. Sem ferro suficiente, as células sanguíneas perdem o viço, e subitamente você se assemelha a uma folha de papel em branco. Contudo, não se trata apenas de estética. A falta de ferro pode deixá-lo cansado, enfraquecido e até mesmo melancólico. Portanto, se você se sentir como uma versão da vida real do fantasminha camarada, é hora de aumentar a ingestão de alimentos ricos em ferro, como espinafre, feijão e carnes magras. Vertigem ou cefaleia. Nosso cérebro requer um fornecimento constante de oxigênio para funcionar em sua melhor forma. Quando os níveis de ferro declinam, as células cerebrais sofrem, resultando em dores de cabeça pulsantes que o fazem desejar se encolher na cama e se esconder. Mais a mais. A insuficiência de ferro pode afetar nossa circulação geral, levando a um fluxo sanguíneo reduzido para o cérebro. Consequentemente, nosso cérebro luta para receber o nutriente e oxigênio essenciais, deixando-nos com uma sensação de nebulosidade, dificuldade de concentração. Portanto, na próxima vez em que se perguntar por que está tonto como um peão ou enfrentando uma cefaleia palpitante, considere verificar mais de perto seus níveis de ferro. Sensação de dormência ou formigamento, e seus nervos necessitam de uma oxigenação adequada para operarem de maneira ótima. Na ausência suficiente de ferro, essas delicadas fibras nervosas podem ser afetadas, desencadeando sensações enigmáticas de adormecimento ou formigamento. Pense em sinais elétricos minúsculos em curto-circuito, resultando em uma sensação similar à de formigas marchando sobre a sua pele. Não negligencie essas sensações e não as descarte como parte da sua imaginação. A carência de ferro requer atenção, pois pode apontar para uma preocupação subjacente com a sua saúde. Caso essas sensações se manifestem frequentemente, é hora de tomar medidas. Um simples exame de sangue é capaz de confirmar os seus níveis de ferro e orientá-lo na direção da recuperação. Linguagem dolorida ou queimante. As papilas gustativas são extremamente sensíveis e dependem de um suprimento sanguíneo saudável para funcionarem de modo ideal.
Quando os níveis de ferro diminuem, os diminutos vasos sanguíneos que nutrem as papilas gustativas podem sofrer danos, resultando em inflamação e na temida sensação de queimação. A deficiência de ferro também pode levar a uma condição chamada glossite, que inflama e incha a língua. Essa língua aumentada, avermelhada e por vezes lisinha pode ser especialmente incômoda e até impactar a sua capacidade de degustar os alimentos de maneira adequada. Assim, se você perceber a sua língua inesperadamente queimando, não a ignore como um incômodo passageiro. Isso pode ser o seu organismo emitindo um alerta sobre os seus níveis de ferro. Unhas fragilizadas e problemas com cabelo. Quando o seu corpo não dispõe de ferro suficiente, a oferta de oxigênio é prejudicada, afetando as suas unhas e cabelos. Unhas quebradiças se tornam suscetíveis a rachaduras e quebras, enquanto os seus fios capilares outrora exuberantes perdem o brilho, ressecam, ficam sem vida e mais sujeitos à queda. Mas qual é a razão para a deficiência de ferro conduzir a essa situação desfavorável? Bem, as suas unhas e cabelos, tal como qualquer outra parte do seu corpo, precisam de oxigênio para prosperar. Logo, se você se encontrar constantemente lidando com unhas quebradiças e cabelos que se assemelham a uma tufagem de grama seca sendo levada pelo vento, é a altura de considerar a deficiência de ferro como possível causador. Extremidades frias nas mãos e pés, sem ferro suficiente, o seu organismo não é capaz de produzir o calor necessário para manter as suas extremidades agradavelmente aquecidas. É como ter um sistema de aquecimento com defeito no seu corpo, deixando as suas mãos e pés trêmulos de frio. No entanto, não entre em pânico ainda. Ao abordar a deficiência de ferro, você pode iniciar o processo de aquecimento e despedir-se dos dedos e dedos dos pés gelados. Portanto, se você se pegar em busca de meias e luvas felpudas, mesmo nos dias mais quentes do verão, pode ser a altura ideal para verificar os seus níveis de ferro. Vegetais de folhas verdes, leguminosas e cereais fortificados são algumas das opções alimentares ricas em ferro que podem ser incorporadas na sua dieta. No entanto, lembre-se sempre da sabedoria de buscar orientação de um especialista se suspeitar de deficiência de ferro. Inquietude nas pernas. O papel essencial do ferro na criação de dopamina, um mensageiro químico responsável por regular os movimentos e o estado de espírito, é de extrema importância. A ausência adequada de ferro no organismo pode resultar na queda dos níveis de dopamina, afetando o delicado equilíbrio cerebral. Tal desequilíbrio conduz ao desconforto notório familiar aos portadores da síndrome das pernas inquietas. Por que as pernas? Indaga-se. Bem, as pernas sustentam grandemente essa condição, devido à presença dos maiores músculos do corpo. Por consequência, necessitam de mais oxigênio e nutrientes, os quais dependem fortemente do ferro para sua eficiente distribuição. Em caso de oferta inadequada de ferro, esses músculos sofrem, acarretando a sensação de inquietude e um desejo incontrolável de movimentá-los. O entendimento dessa ligação é crucial, pois ressalta a importância de identificar e tratar a insuficiência de ferro em indivíduos que sofrem da síndrome das pernas inquietas. Ao abordar a causa subjacente, ao repor os níveis de ferro e ao colaborar estreitamente com profissionais da saúde, qualquer pessoa pode aliviar o desconforto e desfrutar de um sono mais sereno. Falta de ar. O oxigênio é vital para nossa sobrevivência, porém, o que ocorre quando um componente fundamental no transporte do oxigênio está em falta? A deficiência de ferro se torna um protagonista, e suas implicações não devem ser subestimadas. Caso você se sinta ofegante após subir um mero lance de escadas ou lute para respirar durante uma corrida leve, é possível que seu corpo esteja clamando por ferro. Sem ferro suficiente, o suprimento de oxigênio diminui, resultando em dificuldades respiratórias. Cada respiração se transforma em um desafio, uma tentativa desesperada de obter o oxigênio necessário. No entanto, há mais, com a escassez de oxigênio alcançando seus músculos e tecidos, eles enfrentam dificuldades para funcionar adequadamente, levando a fadiga, fraqueza e resistência reduzida.
Batimentos cardíacos irregulares. Se palpitações cardíacas têm sido uma presença constante, não subestime o alerta. Na ausência suficiente de ferro, seu sangue fica privado da hemoglobina, a superheroína transportadora de oxigênio. Como resultado, seu coração é forçado a trabalhar mais intensamente, impulsionando maior volume de sangue numa tentativa de satisfazer as demandas de oxigênio de órgãos e tecidos. É como se você fizesse seu coração participar de uma maratona sem o devido treinamento. Esse dilema relacionado ao ferro é o gatilho das batidas cardíacas irregulares, aquelas pulsações agitadas e desordenadas que você sente. Seu coração está soando o alarme, sinalizando que está em dificuldades para lidar com a circulação carente de oxigênio através de suas veias. Desconforto no peito. A sensação de desconforto no peito pode ser grave e causar apreensão, mas você sabia que também pode indicar uma insuficiência de ferro? Na ausência de quantidade adequada de ferro, seu coração pode precisar trabalhar mais intensamente, resultando em dor ou mal-estar no peito. A falta de ferro também pode culminar numa condição conhecida como angina, que ocorre quando os músculos do coração não recebem uma quantidade suficiente de sangue rico em oxigênio. Causas da escassez de ferro. A principal origem da falta de ferro está na nossa alimentação. Desprezar a ingestão de alimentos abundantes em ferro equivale a convidar complicações. Outro elemento insidioso no domínio da deficiência de ferro é a perda constante de sangue. Especialmente durante os ciclos menstruais, as mulheres enfrentam um risco elevado devido à eliminação mensal de sangue. Do mesmo modo, condições gastrointestinais como úlceras, pólipos e até mesmo o uso frequente de aspirina podem ocasionar sangramentos lentos, drenando o ferro do nosso corpo de maneira imperceptível. Enquanto isso, a má absorção exerce um papel traiçoeiro. Determinadas condições como doença celíaca, doença inflamatória intestinal e até mesmo cirurgia de desvio gástrico prejudicam a capacidade do organismo de assimilar o ferro de forma eficaz. Esses elementos sorrateiros operam silenciosamente, subtraindo do nosso corpo o ferro necessário para um funcionamento ideal. Por último, não podemos deixar de mencionar os perigos ocultos da gravidez. Enquanto mãe em expectativa, as necessidades de ferro de uma mulher aumentam para satisfazer as demandas do seu bebê em crescimento. Não satisfazer essas demandas acrescidas pode resultar na falta de ferro, um custo infeliz a ser pago pelo milagre da vida. Alimentos abundantes em ferro. Popeye entendia bem quando escolhia os seus vegetais de folhas verdes carregados de ferro. O espinafre não só nutre o seu corpo, como também mantém os seus níveis de ferro satisfatórios. E que tal um pouco de carne magra? Dê uma dentada num bife suculento ou delicie-se com um guisado de carne tenra. Não é apenas um prazer que deixa água na boca, mas também uma fonte poderosa de ferro. Agora, passemos para as leguminosas. Grão de bico, lentilhas e feijão são seus parceiros para um reforço de ferro. Prepare um saboroso hummus, um caldo robusto de lentilhas ou adicione feijão ao seu chili favorito. Não se esqueça dos frutos do mar. Mariscos, ostras e sardinhas nadam até ao topo da lista de alimentos ricos em ferro. Incluir esses alimentos ricos em ferro na sua alimentação pode auxiliar no combate à fadiga, fortalecer o seu sistema imunitário e mantê-lo em alta performance. Reconhecer os sinais e sintomas da escassez de ferro é crucial para manter a saúde e o bem-estar ótimos. Eles funcionam como indicadores poderosos que o incentivam a aprofundar a sua saúde. Ao familiarizar-se com uma variedade de sintomas, você capacita-se a procurar orientação médica e agir prontamente. Desde consultar profissionais de saúde até fazer alterações dietéticas ricas em ferro ou ponderar a utilização de suplementos, o percurso em direção à recuperação inicia-se ao reconhecer os sinais de aviso. Agradecemos por acompanhar. A sua saúde é a nossa missão.